de iniciar, que você se inscrevesse aqui nesse canal e curtisse, desse um joinha, certo? Para que a gente pudesse crescer com esse canal. A gente sempre está levando por aqui algumas mensagens da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estou gravando aqui no centro da cidade, já é cedo, a cidade já está se levantando, né? Cidade não, as pessoas que moram na cidade já estão se levantando. Então você de vez em quando vai ouvir zoada de moto, de carro, pessoas falando, um galo também. Agora tem um galo. Mas enfim, meus irmãos, vamos ao que interessa. Então, meus irmãos, vamos passar a ler agora a verdadeira revelação de Deus, que é a palavra do Senhor, que se encontra agora no capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante a Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando, fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu o decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, e de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera, disse o rei. Então responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera-te, o rei, e nem o decreto que assinaste, mas faz suas orações 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrá-lo, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Aqui a gente encerra a nossa leitura. Para contextualizar, o rei havia feito um decreto que proibiria qualquer pessoa fazer suas petições a qualquer outro Deus que não fosse o rei. Trazendo para os dias de hoje, a turma acabou influenciando o rei para fazer esse decreto para pegar Daniel. É sabido, acredito eu, que quase todos vocês que estão me assistindo já sabem o final da história. Mas eu quero lhe chamar a atenção e quero que nós façamos uma comparação da vida de Daniel, que é um exemplo a ser seguido, porque ele seguia os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, Daniel os seguia. E façamos essa comparação. Se esse estilo de crente, que é o Daniel, eu tenho feito isso no meu dia a dia, na prática. Uma coisa me chama a atenção, aliás, algumas coisas dentro desse texto aqui me chamam a atenção. No versículo 10, diz o seguinte: então, quando Daniel soube que o exército foi... Aliás, deixa eu me corrigir. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para casa e, com as janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante ao seu Deus, como costumava fazer antes.
Daniel, quando recebeu o decreto, ele se desesperou. Ele disse: agora o que será de mim? Daniel, quando recebeu a notícia do decreto, ele de imediato ele organizou um protesto contra o rei, contra esse decreto que ele não aceitava, e ele se indignou de uma tal forma que fez uma revolução na frente do palácio do rei. Não. Não foi isso que Daniel fez. E o que Daniel não fez, que muitos de alguns que me assistem acabariam fazendo, ou até mesmo, se não, já não fizeram. Daniel, ele, na parte B do versículo, diz o seguinte: Daniel foi para a sua casa e foi orar. E deu graças a Deus. Pode olhar aí na sua Bíblia. Daniel foi para a sua casa, foi para orar ao Deus. E a esse Deus, ele deu graças a Deus. Deu graças a ele. É bem diferente de algumas atitudes que nós mesmos tomamos quando sabemos de certas notícias. Eu acho que, a princípio, nós se indignamos, nós queremos fazer algo revolucionário, nós queremos fazer algo que confronte. Mas Daniel nos dá uma lição muito bem. Daniel vai para a sua casa, agradece a Deus e vai orar. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Daniel orava 3 vezes ao dia, como de costume. Não foi por aquele episódio. A oração de Daniel não foi exclusiva só aquele momento. Daniel não orava 3 vezes ao dia só por aquele momento. Era como de costume. Era como se fosse ontem, anteontem. Como todos os dias Daniel o fazia 3 orações ao dia. E aí a pergunta para mim, e a pergunta para você: nós oramos 3 vezes ao dia? Isso é um costume? É um costume da gente orar a Deus 3 vezes ao dia? E diante das situações calamitosas, das situações adversas, qual é a nossa reação? A reação de Daniel? Orar a Deus? Agradecer a Deus? Veja quanta aplicação nós temos desse único versículo para confrontar a nossa vida cristã. Saber se ela está de linho com as Escrituras e com o Senhor Jesus Cristo. Ou se nós estamos, na verdade, fazendo o que tem dado na telha. Então, Daniel vai para casa, agradece a Deus, vai orar, orava 3 vezes ao dia, como de costume. Se a gente não tem essa prática, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que possamos ter esse exemplo de Daniel. E isso também é fé. Versículo 11. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante seu Deus. Daniel foi flagrado, né? Então eles, os homens que flagraram Daniel, se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus, ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro. De acordo com a lei dos medos-persas, o qual não se altera, ou seja, o qual não muda. Então responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, qual é dos filhos dos cativos de Judá,
não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. A priori parece aqui, na primeira vista, uma provocação do Daniel. O texto, o versículo 10 e o versículo 12, repete novamente o que estava no versículo 10, 3 vezes. Quando você lê, você vê ali uma espécie de provocação de Daniel. Mas não é provocação nenhuma de Daniel. Daniel era um homem que a fé dele é esplêndida, é um exemplo. Mas eu quero me contextualizar aqui, a mim e a você, novamente, 3 vezes ao dia. E você veja a importância que Daniel dava ao ministério da oração. Irmãos, eu acho que muitos dos que estão me assistindo, eu vou me policiar. Eu não tenho esse costume de orar 3 vezes ao dia. E eu acredito que muitos que estão me assistindo aqui também não têm esse costume de orar 3 vezes ao dia. E nos traz tanta coisa para a gente aplicar na nossa vida. Né? Quando a gente tem uma amizade verdadeira, a gente quer estar próximo daquela pessoa. A gente quer estar conversando. Né? Tem pessoas que a gente, se pudesse, passava o dia todo conversando com ele ou com ela. Deus, às vezes nós temos negligenciado nossas conversas com Deus. Qual é a suficiência de Deus para mim e para a sua vida? Qual tipo de intimidade temos com Deus? Qual tipo de relacionamento, de conversa? Você tem conversado mais com quem? Com o ser humano ou com Deus? Com seus amigos ou com Deus? Não que os seus amigos, suas amigas, você esteja proibido de conversar. Daniel nos dá um lindo exemplo. Oração. Como Daniel orava. Como Daniel acreditava no Deus que ele tinha sobre a sua vida. Isso é muito importante. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel dava importância ao ministério da oração. A palavra de Deus. A verdadeira e única revelação de Deus. E hoje Daniel nos trouxe exemplos espetaculares para a nossa vida cristã, nos confrontando para percebermos qual tipo de crente nós somos. Qual tem sido a sua relação de oração com Deus? 1 vez, 2, 3, nenhuma. Que eu peço a Deus que esse vídeo possa provocar você, no sentido de que aquilo que você estava fazendo de errado, negligenciando a oração, você possa agora dar mais atenção e conversar mais com Deus. O nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, Ele nos conhece. Então, nada melhor do que conversar com uma pessoa que te conhece mais do que todos. E essa pessoa